Com relação à aula de hoje, então, continuando aquele conteúdo que a gente viu até a aula passada, que a gente viu já formas de cabeamento metálicas e ópticas, fibra óptica. Aqui a gente tem um resumo, vocês vão achar no Moodle lá esse tópico, que é uma tabela de resumo de cabeamento metálico, principalmente focando nas versões do protocolo Ethernet, que são comuns em rede de computador, e para cabeamento de fibra óptica também, as variantes dele. Aqui, cabeamento de fibra óptica tem uma ilustração que mostra legal essa proporção entre distâncias de comunicação e nomes dos protocolos. Aqui a gente tem uma tabela com esses mesmos dados. Mas o que é interessante vocês observarem? Primeiro ponto, cabeamento metálico, todos eles têm base T, de alguma forma. E alguns deles já são marcados aqui, ó, como obsoletos. Quer dizer, esses protocolos aqui podem ter sido lançados e especificados, mas não são comercialmente comuns. Alguns deles nem chegaram a ser produzidos comercialmente, se mostraram inviáveis já de saída. A gente vê que a taxa máxima de dados sobe nesse sentido. Vejam aqui, ó, chegando a 40 gigabit, começando lá nos protocolos que eram 10 megabits só. E acredito que eu já comentei com vocês também, lá no início, sobre cabeamento metálico, que nem todos os protocolos usam todos os pares de condutores que tem lá dentro do fio, do cabo de vocês. A partir daqui, ó, dos 1000 base T, que é o protocolo mais comum que a gente tem, são usados os 4 pares do cabo, para todos eles, porque realmente são taxas de dados mais altas, requerem 4 canais em paralelo. A exceção desse aqui, ó, que é um tipo específico que usa só um par, para permitir realmente um cabeamento mais simplificado em algumas aplicações. Mas o que chama atenção? Na hora de escolher para uma determinada aplicação, não se deve olhar, escolhe um protocolo e determina onde dá para instalar. Se faz o contrário, pega pela aplicação e observa aqui nessa tabela, ou em outra tabela equivalente, primeiro ponto, a taxa de dados que se requer. Se houver uma dúvida na taxa de dados ainda, ou se tiver mais de uma opção que fornece a mesma taxa de dados, seja 100, seja 1000, se observa a distância de comunicação, que está aqui, máxima distância, nessa coluna. A gente pode observar que 100 metros é uma distância típica para cabeamento metálico, para diversos protocolos. E alguns protocolos com taxas mais altas, ou, nesse exemplo aqui, se a gente for olhar mais especificamente esse protocolo aqui, que usa somente um par, observem bem, 1000 base T1 aqui, ele suporta uma distância menor. Exatamente porque trabalha com relações de taxas de pulsos do cabo e largura de banda do que o cabo responde menor, já que aqui ele só tem um par de fios usados, de condutores usados. Já esses outros aqui, se a gente observar em protocolos que suportam taxas de dados muito altas também, a distância máxima vai ser reduzida. Em vez de ser 100 metros, que é quase o padrão dos outros protocolos, são reduzidos para 30 metros. Mesmo usando um cabo com categoria superior, a distância máxima de comunicação ainda é mais curta. Se a gente observar lá depois nos padrões de fibra óptica, é possível atingir essas taxas de dados muito mais altas e distâncias muito mais longas com fibra óptica. Então, em comparação com esses protocolos aqui, tem vantagens tecnológicas. Então vejam bem, eu estou falando aqui, a partir de uma especificação de aplicação que inclui taxa de dados e principalmente distância de comunicação, se consulta as distâncias máximas de instalação de um protocolo e a taxa de dado equivalente, localiza aquele protocolo que vai implementar e então está especificada qual a interface de rede que os dispositivos nas duas pontas têm que suportar. Esses nomes aqui, 1000 base T, TX, T1, 10G base T, o que seja aqui. E se busca então dispositivos compatíveis com isso e, mais importante também, o cabeamento que está nessa coluna aqui, qual a classe de cabo que vai ter que ser usada na instalação, para que se comporte aquela distância. Podem ocorrer aqui, em alguns casos, que um mesmo protocolo seja suportado por mais uma categoria de cabo. Quer dizer, uma categoria superior pode ser utilizada, mas nunca uma inferior. Então, no momento de se determinar
qual o protocolo adequado a uma aplicação, se olha para a distância e para a taxa de dados, e não se precisa olhar especificamente para qual a largura de banda do sinal, ou a taxa de símbolos, por exemplo. Não é uma questão prática de aplicação precisar olhar para esses valores, mas o principal é protocolo, distância máxima, categoria de cabo e taxa de dados. Ok? Seguindo aqui adiante, tem um resumo que eu achei bem interessante trazer aqui, porque ele mostra de uma forma gráfica a relação entre esses vários protocolos baseados em Ethernet e trazem aqui uns conceitos que vocês já viram, principalmente em telecomunicações. Olha só, nessa dimensão aqui, a gente tem aquela eficiência espectral, que é bit por hertz. Quanto maior a eficiência espectral, mais perto desse extremo aqui, mais complexo o tipo de codificação de dados é utilizado dentro desse cabo. Isso aqui se refere aos padrões usando cabeamento metálico. Ó. T, T, T. Todos eles. Quanto mais perto desse limite aqui, desse eixo, a gente tem codificações mais simples. Pode ser aquela codificação Manchester, aquela codificação bem simples, OAK, a gente tem. Então, simples, mas mais complexo. Nesse vertical aqui, a gente tem apontando qual a quantidade de linhas ou de pistas por direção, que se resume a quantos pares metálicos são utilizados. Um cabo normal tem 4 pares, suporta isso aqui. Aqueles protocolos que só usam um par, eles podem tanto utilizar um cabo com 4 pares e só usar um deles, deixar os outros 3 ociosos, ou podem usar inclusive um cabo com um par somente, mas com categoria equivalente. E nesse eixo aqui, a gente tem a largura da banda em MHz, cortou só um pedacinho do Z aqui, que o cabo suporta. Quer dizer, mais para cá, mais para a direita, os cabos de categoria mais alta, por exemplo, categoria 8, chegando aqui. E os bem de baixo aqui chegam à categoria 5 para redes de computador. Olha só, se a gente multiplicar bits por hertz por megahertz, a gente consegue ter uma taxa de dados. Já fica um princípio de um conceito. Mas olha só, a parte legal aqui é observar essa evolução do volume que cada um desses aqui tem. Olha só, se a gente multiplicar o número de canais, número de pares, pela taxa da eficiência espectral, bits por hertz, pela largura de banda, façam os cálculos das unidades. O volume de cada um dessas figuras geométricas aqui, de cada protocolo, 10 base T está aqui, 100 base TX é esse um pouquinho maior aqui, 1000 base T esse maior ainda, o volume desses sólidos geométricos representados aqui dão a taxa de dados máxima. A gente consegue ter rapidamente uma noção, olha só. Aquele protocolo 10 base T tinha uma taxa de dados bem reduzida. 10 megabits é o resultado da multiplicação de 1 por eficiência espectral de 1 por largura de banda 10. Máximo chegando a 16. Olha só, ele nem usa até 16, usa até 10 só. Aquele outro protocolo sem base TX, que é bem comum para cabeamento metálico, ele segue usando um tipo de codificação de dados que tem em torno de 3.2 bits por hertz, já é mais complexo do que a codificação de pulso bem simples. Uma largura de banda maior aqui, que até aqui, em torno de 31 MHz, mas só usa um par em cada direção. Então você consegue trafegar o total volume de dados que a multiplicação dessas 3 variáveis é em torno de 100 megabits em cada direção. Um par envia dados, outro recebe. Para Gigabit Ethernet, que está aqui 1000 base T, a gente já tem um cabeamento que suporta lá em torno de 62 MHz, uma categoria superior já. Aqui segue tendo uma eficiência espectral em torno de 4 bits por hertz. E na vertical, agora a gente observa que ele usa tudo. Enquanto os outros protocolos usavam só uma direção, um par. Esse aqui usa os 4 pares, então o cabeamento obrigatoriamente vai ter 4 pares aqui para esse protocolo. E o volume dele de dados, que representa a taxa de dados, já é bem maior do que esses protocolos anteriores, né? Olha aqui, daqui para cá, já são 100 vezes maior a taxa de dados. 10 para 1000. E assim vai crescendo, olha só, para 2.5 gigabit, base T. O cabeamento tem uma taxa de dados maior ainda, porque você observa o volume aumentou em relação aos anteriores. Para 5 base T, ele engloba tudo isso, inclusive o volume desses outros aqui, que estão dentro. 5 gigabits. Ele requer um cabo
basicamente daqui, ó, a diferença entre esses três protocolos aqui é que eles requerem cabos de cada vez categoria maior, porque afinal eles já usam os 4 pares, na vertical todos usam os 4 pares que tem no cabo, e as modulações de dados já usam uma grande eficiência espectral, até aqui o limite, então o aumento é conseguido com o aumento da largura de banda que um cabo mesmo suporta, quer dizer, cabeamento cada vez com uma categoria mais alta. Categoria 6 está aqui, por exemplo. Então isso aqui foi um resumo geral da parte de cabeamento metálico e protocolos.